amada, o Senhor traz ao nosso coração. Estamos diante de um grande profeta do Senhor, que foi escolhido em meio a um cenário de dores, que foi trazido como escravo da sua terra, aleluias, mas que não se esqueceu quem havia o arregimentado, mas que não se esqueceu a quem ele devia adoração e obediência. Um profeta que não se esqueceu do seu propósito, aleluias, glória a Deus. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Em algumas traduções, o mesmo nome significa o Senhor é a minha força. Aleluias. A Bíblia vai dizer que nasceu em Jerusalém, mas não tem quem derrube, não tem quem possa destronar e encerrar os projetos daquele, aleluia, que nos criou e nos estabeleceu, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia vai dizer então que Ezequiel, aleluias, chega até a Babilônia cheio da presença de Deus. E o Senhor o leva a um vale de ossos secos. É um profeta que traz uma mensagem dura, mas que essa mensagem ela vem acompanhada não somente de palavras, mas de ações. Quantas vezes o Senhor não pegou a vida de Ezequiel e o fez vivenciar as dores para que as pessoas pudessem ver e sentir pelo menos 5% do que o Senhor estava pensando naquele momento. Como o Senhor está virado, olhando para a terra, para o povo de Israel, o seu povo que foi tirado do Egito, da servidão de Faraó, o seu povo que outrora, há mais de 300 anos, era escravizado, aleluias, o seu povo que no meio do deserto comeu codorniz do céu, bebeu água da rocha, foi o mesmo povo que se voltou contra Deus, aleluias, lá na Babilônia, os prazeres sendo ofertados, a destruição tomando de conta, Israel indo em direção a ela, e Ezequiel profetizando e dizendo: ainda dá tempo, ainda tem jeito, ainda tem como voltar atrás, ei, Deus não tem prazer, aleluias, Deus não tem prazer na tristeza, Deus não tem prazer quando alguém perece ou se perde. Pelo contrário, ele nos mostra lá no livro de Marcos, de Mateus, que ele deixa as 99 para buscar a que saiu. Aleluias. Deus nos faz um convite nesta noite a viajar dentro deste vale, que é um lugar de dor, que é um lugar de angústia, que é um lugar de dificuldade, de desesperança, mas que traz algo sobrenatural. Aquilo que a terra não faz. Aquilo que a pessoa que você mais confia não pode fazer por você. Aleluias. Em qualquer cenário você não é tão honrado por Deus. Em qualquer outro cenário você não viveria o que você só vive dentro do vale. Canta. O Senhor tem um segredo especial dentro do vale. O Senhor tem um trabalho especial dentro dos vales desta vida. Porque a Bíblia vai dizer que Ezequiel, aleluias, foi levado por Deus para entender o trabalhar dele a um vale de ossos secos. E aí eu já quero começar intitulando essa mensagem, dizendo que depois do vale, tem honra de Deus para a tua vida. Que depois do vale, tem canção nova para tu cantar. Já foi dito nesta noite. Canta. Então fale aí com a pessoa que está do teu lado, diga para ela, lembra para ela. Ei, depois do vale, tem honra de Deus para a tua vida. Suporta, persevera, levanta a cabeça, olha para Jesus, canta, e anda, canta, porque só vive o sobrenatural de Deus quem passa pelo vale. E aí, Ezequiel, lá no capítulo 37, 20 anos
21 anos, 22 anos pregando a mensagem de Deus, ele começa a andar dentro desse vale. Aí o Senhor leva ele, o Espírito Santo do Senhor leva ele, deixa ele. Olha que coisa linda. Não foi um passeio simples não. Está vendo ali de longe, Ezequiel? Ou vamos passar aqui comigo, Ezequiel? Não, fica aí, porque eu quero te ensinar. Eita, Rabaxubide, canta, espera aí um pouquinho, porque eu ainda sou Deus que tem o controle do céu e da terra. Pare de tomar atitudes precipitadas. Ei, pare de querer agir por suas forças, porque se o Senhor permite o vale, Ele permite a honra. Se o Senhor permite o vale, Ele permite o aprendizado. Derabaxubide, canta. Aí o Senhor diz, vem cá, Ezequiel, aleluias, eu vou te deixar aqui no meio deste vale. Tá cheio de osso, né? Mas tu não vai ficar parado não, porque no verso 2 já começa dizendo assim, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E aí nós começamos a entender o segredo, como é que eu atravesso esse vale, irmã Micaele. Como é que eu passo esse vale, aleluias. E o Senhor colocou vários vales no meu coração. E eu quero começar com o vale da sombra da morte. Eita glória. O vale da sombra da morte que nós não desejamos passar, Ezequiel passa. Canta. E a Bíblia vai dizer que quando ele pisa no verso 2, ele é claro em dizer, e me fez andar. Ele estava dizendo, por mim mesmo eu não conseguia. Por mim mesmo eu parava ali. Por mim mesmo eu me deitava e esperava morrer igual aqueles ossos. O medo me tomava, o pavor me tomava, a angústia me tomava. Mas Ele me fez andar sobre os ossos sequíssimos. Ei, taralabaxuide canta. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer nesta noite, ande, caminha, derabaxuide cá. Apressa os passos para encontrar e viver a minha promessa. A Bíblia vai dizer lá no livro de Marcos, capítulo 5, 34, aleluias, que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Aquela mulher padecia. Ela já havia gastado tudo o que ela tinha, seus recursos, a sua influência social, e nada lhe trazia cura. Há mais de 12 anos ela sangrava. Ela era afastada da sociedade, desprezada, aleluias. Ela enfrentava o vale da sombra da morte, até que um dia ela ouviu falar que Jesus passaria ali. E a Bíblia diz que o cenário da vida daquela mulher começa a mudar, porque ela pensou tão somente consigo, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Eita glória! Mas não é fácil tocar não, igreja. Sabe por que não é fácil? Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus andava, os seus discípulos o cercavam e uma multidão o seguia, aleluias. Mas ela pensava consigo mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Eita, ralabaxuide canta. Ela estava dizendo, eu estou disposta, eu já estou no vale da sombra da morte e eu vou caminhar. Derabaxuide canta. Não importa que distância ele esteja, eu vou ao encontro dele, porque se eu conseguir tocá-lo, canta, eu serei sarada, aleluias. E a Bíblia diz que aquela mulher, ao ver Jesus chegando, ela vai ao encontro do mestre, e a multidão apertando, mas ela acha um espaço. Você sabe qual é o caminho, ande. E a Bíblia diz que ela acha um espaço, entra e toca. Eita, ralabaxuide canta. E quando ela toca, a Bíblia vai dizer que Jesus para. Aleluias. E que Jesus vai dizer, quem me tocou? Derabaxuide canta. Olha Jesus perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me toca nesta noite? Toca em Jesus com a tua adoração. Toca em Jesus com a tua fé. Você já caminhou, ei, você já chegou aqui. Agora toca. Derabaxuide canta. E aquela mulher toca e Jesus sente algo diferente. E ele vai perguntar, quem me tocou?
tocou. Aí os discípulos, sem entender nada, vai dizer: como assim, Jesus? Como assim, mestre? Tu pergunta quem te tocou. Nós estamos em meio a uma multidão. Tá todo mundo te apertando. Tá todo mundo batendo. Tá todo mundo tocando. Não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou diferente. Ei, carabachuideca. Porque de mim saiu virtude. Aí chega a hora da mulher que caminhou, ela diz: eu, Senhor, foi eu quem te toquei. Aí o Senhor Jesus, tu crê? Canta que pode ser curada. Aleluias, pois vai, que a tua fé te salvou. Aleluias, toque em Jesus diferente. Hoje não é só mais um culto de mulheres. Hoje não é só mais um culto. Hoje é a oportunidade que você tem, que o céu lhe deu, de tocar diferente. Toca diferente. Canta. Aquela mulher caminha apressadamente para viver o cumprimento do seu sonho, do seu objetivo, da promessa que ela tanto almejava de dentro para fora. Porque tem coisa que o mundo quer nos oferecer como coisas boas. Tem coisa que o mundo quer dizer assim, ó: se tu não conseguir isso aqui, tu tá perdido. Mas nós devemos caminhar de encontro a Jesus. Porque de dentro para fora o Espírito Santo vai dizer: é nada, tu suporta, tu caminha e tu vence e tu alcança o propósito. Ei, canta. Ouça a voz de Deus nesta noite que te diz: caminhe no vale da sombra da morte. Porque Ezequiel foi colocado lá dentro e o Senhor o fez andar ao redor deles. Aleluias. Aí no verso 3, aleluias, no capítulo 2, versos 5 e 7 de Coríntios, vai dizer assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não podemos ser uma igreja que se guia pelos olhos físicos. Nós precisamos ser guiados pelos olhos espirituais. Nós precisamos ser guiados pela voz de Deus, por aquilo que o Senhor lançou sobre a nossa vida. Imagina aí se aquela mulher tivesse recuado os passos. Não, eu não vou, porque tem muita gente. Não vai não, mulher. Desiste logo. Fica aí mesmo, espera a tua morte. Eu escolho caminhar em direção ao meu mestre, porque chegando junto a ele eu viverei o sobrenatural. Eita, canta. Ainda que o cenário seja de morte, com meu Deus tem vida. Diga nesta noite: com meu Deus tem vida. Com meu Deus tem milagre. Canta. Há um cuidado de Deus sobre a tua vida nesta noite. Eita, oh, aleluia. E aquele homem, Ezequiel, andou no vale da sombra da morte. Aí Deus chega com uma pergunta: ei, Ezequiel, filho do homem. Olha como Deus sabe que nós somos frágeis, fracos, pequenos, carentes, dependentes. Ele conhece a nossa estrutura que é pó. E ele vai dizer: eis, Ezequiel, filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Eita glória. Aí Deus já está levando Ezequiel para outro vale. Deus já está levando Ezequiel para o vale da incredulidade. Aí ele faz uma pergunta linda para Ezequiel. E ele diz: ei, será que poderão reviver estes ossos? Primeiro Deus deixou, depois ele voltou e fez a pergunta. Olha como o deserto prepara. Olha como o vale de Deus é uma porta para a oportunidade de viver o sobrenatural. Porque a Bíblia diz que o Senhor faz essa pergunta para ele. Aleluias. E o Senhor colocava no meu coração que crer é um ato de coragem. Crer é um ato de coragem. É andar na contramão, é todo mundo dizendo o contrário e você crendo. Porque quem te chamou não foi o homem. Porque a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Então se quem falou foi Deus, por que é que eu vou temer? Por que é que eu vou recuar?
Por que eu vou ser covarde? Se o Senhor não me deu o espírito de covardia nem de temor, mas de ousadia para avançar e conquistar. Eita glória, porque eu desconheço uma peleja da história que existe nesta Bíblia, aonde alguém acreditou e Deus não fez. Deus faz, igreja. E a Bíblia diz que o Senhor não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nós precisamos vencer o vale da incredulidade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque lá no verso 4, o Senhor vai dizer assim, ó. Ezequiel narrando a sua experiência, vai dizer que o Senhor disse a ele: profetiza então a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluias. Ossos secos comecem a sentir o mover que vem do céu. Porque pelas tuas próprias forças você não vai sair do lugar mesmo não. Vai faltar coragem para você entender o propósito de Deus. O medo vai bater, a ansiedade vai bater, a depressão vai tentar roubar a tua esperança. Mas mulher de Deus, nesta noite, remova a pedra da incredulidade. Vença o vale da dúvida. Aleluias. Porque o Senhor está te esperando no final dele com uma nova fase para você viver e testemunhar os milagres. Nós precisamos vencer a incredulidade. Aleluias. Deus só quer que a gente tenha atitude de coragem. Porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago, aleluias, capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Eu imagino Deus fazendo a pergunta para Ezequiel, e no verso 4, no verso 3, ele respondendo: Senhor Deus, tu o sabes. Olha, no meio de um poderoso exército que já havia morrido, só estava os ossos no chão. Aí Deus chega, tu já aprendeu um pouquinho? Será que esses ossos podem reviver? O que é que tu responderia nesta noite? Será que o teu filho pode ser salvo? Será que teu marido vai sair da prostituição e do vício? Ei, será que ainda tem jeito para tua casa? Ei, homem, será que tem jeito ainda para tua família? Aleluia, Jesus pergunta nesta noite. E se eu e você não vencermos a incredulidade, nós poderemos até ficar calados na resposta. Ezequiel, sabendo que era filho do homem, vai dizer: Senhor, tu sabes. Oh, aleluia. Você não está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite. Ele quer que você reconheça que Ele sabe trabalhar, que Ele sabe como agir, que Ele sabe o que fazer, que na hora certa você sabe que Ele chegará com o socorro, que pode não ser no teu tempo, mas é no tempo dele, que pode não ser do teu agrado, mas é do agrado dele, que pode não ser como tu espera, mas é como já está projetado. Porque a Bíblia diz que o passo do justo, o justo é acompanhado pelo Senhor. Os olhos do Senhor acampam sobre o justo para lhe guardar, para lhe abençoar, para lhe conceder vitória. Aleluias. Então por que é que você está pensando que Deus esqueceu de você? Ei, canta. Por que é que você acha que é só a tua batalha que vai ficar assim? Lança fora todo medo hoje. Eita glória. Lança fora toda dúvida. Lança fora todo cuidado. O Senhor diz: lance sobre mim, aleluias, a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Às vezes a gente quer carregar tudo nas nossas costas. A gente quer carregar todas as situações na bagagem que somos nós, e enchemos o nosso coração, a nossa mente com aquilo que não nos traz esperança. E o Senhor ali do lado: ei, deixa de ser teimosa, deixa de ser teimoso, lança sobre mim, lança sobre mim o teu medo, não deixa este medo paralisar a tua fé, mulher. Será que esses ossos podem reviver, Ezequiel?
Senhor, tu sabes. A Bíblia vai dizer que lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Ana orava com amargura de alma. Ana orou ao Senhor, chorou abundantemente, mas em seguida ela fez um voto. Eita glória! Em seguida ela fez um voto. Pode rasgar as vestes, pode clamar, pode chorar. Vai ter dia que você vai estar triste, mas se lembre de fazer um voto, de se reerguer, aleluias, e de olhar para aquele que te escolheu, que te chamou, que te separou. Canta. Ai, toma posse de filha, de herdeira das promessas do Senhor para a tua vida. Deus faz um convite a mulheres do século 21 para viver pela fé, para viver olhando para Cristo. Ou você acha que quando o Salmo foi criado, aleluias, Davi estava vivendo uma vida de bonança? Davi estava sendo exaltado, muito pelo contrário, ele estava sendo perseguido. A Bíblia vai dizer que Davi olha para os montes e ele começa a dizer: elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Olha o filho do homem começando a sentir a dor de ser humano, de ser frágil, de ser fraco. Ah, eu elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Aí lá vem o Espírito Santo bradando de dentro para fora: ah, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé aquele que me guarda. Eis que não tosqueneja e nem dormita o guarda de Israel. Olhe para os montes nesta noite. Ai, me decanta. Se Ezequiel tivesse prendido a visão dele nos ossos, ele teria desfalecido. Mas ele olhou para o Senhor e disse: tu sabes, Senhor, aleluias. Há uma conexão, irmãos, nessa palavra, que a gente vai lá em Davi, no livro de Salmos, e Davi está olhando para Jesus. Aí a gente vai lá em Josafá, no meio de uma batalha travada no livro de Reis, e a Bíblia vai dizer que Josafá, mesmo com medo, olha e diz: Senhor, está todo mundo aí querendo me devorar, tragar a minha vida, porém os meus olhos estão postos em ti. Ai, decanta. Deus está mudando a tua visão nesta noite. Deus está mudando a tua visão. Tu não vai sair daqui como tu chegou, porque Deus está recriando o teu trajeto. Ai, decanta, seja tocado em nome de Jesus agora. Ah, o Senhor está tirando a cegueira espiritual. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Seja tocado para olhar para Ele. Porque enquanto você estiver olhando para Ele, você passa pelo vale da sombra da morte. Porque quando você olha para Ele, você passa pelo vale da dúvida, da incredulidade. Eita glória! A Bíblia diz que Ana chora, relata sua amargura, mas em seguida faz um voto, dizendo para o Senhor: eu acredito ainda, Senhor. Perdoa a minha fragilidade. Perdoa, é porque Penina, olha o vale da perseguição chegando. É porque Penina está aqui. Todo ano que eu subo para o monte, ela já está na porta do templo me aguardando, aleluias, e me perseguindo. E eu imagino Ana chorando e se debrulhando diante do Senhor, e contando para Ele aonde doía, aonde apertava, quais eram as suas fraquezas, porque Deus quer a verdade do nosso coração. E Ana bradando, contando tudo para o Senhor, e no final dizendo: Senhor, mas eu faço um voto contigo. Eu creio que ninguém pode ter me ajudado. Eu creio que ninguém pode ter me estendido a mão. Eu creio que no vale da perseguição não vai ter pessoas que me abraçam. Mas, Senhor, eu faço um voto porque eu sei que o Senhor está comigo. Eita, decanta. Em outras palavras, porque eu estou olhando para ti, eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair, Senhor.
Eu quero gerar a minha promessa. Eu quero contar o meu milagre. Aí o vale da perseguição dizendo para ela: para logo, fica aí, não vai não, porque vai ter mais perseguição. Vai ter mais mágoas. Vai ter mais dores. Fica logo aí, Ana. Eu vou fazer um voto. Porque ano que vem eu vou subir com meu milagre. Porque ano que vem eu vou subir diferente. Não foi agora como eu queria, mas no tempo de Deus vai acontecer. E eu viverei. Eu farei um voto e cumprirei, Senhor. Quando eu gerar, o meu filho é teu. Usa como tu queres. Dá para fazer voto nesta noite. Há poder na oração. Há